Alô, boa tarde, mãe, pai, família atípica. Mais um vídeo aqui. Muito prazer para quem não me conhece, está chegando agora. Eu sou a Sanai. Eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos, foi diagnosticada com a paralisia cerebral, com autismo do nível 3 e suporte com deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências deles especificamente, mas para falar das nossas dificuldades, prestar um pouco de um suporte emocional mesmo, que é muito carente para nós mães. Passamos essa jornada solitária. Como a gente está vindo no final de semana de Dia dos Pais, né? Foi bom o seu Dia dos Pais, amor? Foi bom. Mentira. Não foi, não. Foi Mentira. difícil. Ele até ganhou presente, mas perdeu a paz. Tem que rir para não chorar. Foi bem difícil. Inclusive, vou lembrar de uma frase que meu marido falava muito na época que a gente era jovem, recém-casados. Ele falava: o que não me mata me fortalece. O que não me mata me fortalece. Ele era muito competitivo no trabalho e tal. Mas hoje eu vou falar dessa frase de uma forma um pouco menos inspiradora, porque a triste realidade hoje de muitas famílias, de muitas mães atípicas, é que realmente o que não mata fortalece. Porque quem não está se fortalecendo, infelizmente, estão tirando as vidas. Tem muitas mães tirando suas vidas hoje por falta de rede de apoio, suporte emocional, tirando a vida dos filhos. Nós tivemos uma notícia recentemente. Não dá nem para julgar, porque nós não conhecemos a realidade. Então, quem julga é Deus. Cada um paga da forma que ele acha melhor e que seja feita a vontade e a justiça divina. Mas hoje eu vou falar para você, mãe, que tem um filho novinho ou que recém chegou o diagnóstico, que a gente ainda fica perdida, meio de luto. A Vitória, quando a gente recebeu o primeiro diagnóstico aos 10 meses da paralisia cerebral, nossa, foi a morte, né? A gente que é brasileiro, a gente corre lá no pai dos burros, no senhor Google, né? E quer saber tudo sobre aquilo. E pesquisa, e vê vídeo, e vê aquilo, e vê tudo, vê até o que não devia. Não sei se para matar a curiosidade ou pela ansiedade, né? Mas a verdade é que a gente gosta de sofrer por antecedência, né? Culpado. E eu vi muitas coisas ali naquela época e tal. O que aconteceu é que a Vitória, com 10 meses, ela começou a fazer fisioterapia e antes de 3 anos de idade, ela já estava andando. Claro que com uma falta de equilíbrio, uma falta de coordenação motora, não subia e descia degraus ainda, mas ela já andava. Foi muito diferente de muitos casos que eu vi ali. Não estou falando que com todo mundo vai ser assim. Estou falando que cada criança é única e específica. A gente vê muita coisa que nos amedronta mais do que deveria. 80% dos nossos medos, na verdade, são de coisas que não existem. Quando chegou o diagnóstico do autismo, do TOD, a mesma coisa. Eu vou lá e vou ler tudo, tudo, tudo que eu posso ler para ficar inteirada, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. E aí, quando a Vitória era bem novinha, com 10 meses, ela começou na PAI. Na PAI de uma cidade que eu não vou mencionar, porque ela não é uma PAI humanizada. Ela mais trouxe regressos à Vitória do que progressos. Na época, eu fragilizada, mãe de primeira viagem, recém-chegado ao diagnóstico, perdida. Essa era aquela verdade. O que eu tinha de referência de deficiência? A PAI. E foi para onde me mandaram. A Vitória tinha trauma. Ela chegava na porta daquela PAI, ela chorava, ela gritava, ela tinha um surto ali, ó, visivelmente. Ela entrava em pânico de entrar naquela PAI. E os profissionais de lá, não todos, é claro, mas a equipe que a gente caiu ali na sala de autismo, pouco humanizado, como eu falei, eles sempre repetiam muito a frase: a gente tem que estimular o máximo possível até os 7 anos. Até os 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos. Porque até os 7 anos o cérebro da criança está em formação ainda. Então eles falavam que depois dos 7, o que ela aprendesse seria lucro, porque o desenvolvimento dela ia ser muito mais lento, ia cair bastante e já não ia desenvolver tanto.
Então eles faziam, eu vou falar bem a verdade, na época eu estava muito vulnerável, fragilizada. Se fosse hoje, eu não deixaria jamais, porque eles obrigavam ela a fazer as atividades chorando, com a boca sangrando, com a testa roxa, com galo, era uma coisa assim totalmente desumana. Claro que tudo tem um limite, né? Nós tiramos ela dessa paz por volta dos 2 anos, não foi amigável. Dali para frente nós trocamos de cidade, nós fizemos de tudo em prol da melhora da Vitória. E ela ficou nessas trocas e vem aqui, vem ali, muito tempo sem terapia. Ou ela ficava com o básico, que era físio, fono, passava na psicóloga. E todo mundo ficava falando dessas terapias mirabolantes que tinha que pôr no aba, que tinha que pôr na natação. Ela até tentou ir na natação, mas não deu certo. Por que eu tô te falando isso, mãe? A Vitória tem deficiência intelectual. Com 2, 3, 4 anos de idade, ela não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. E o quadro dela de irritação, de crises, era muito pior até os 5 anos. Era extremamente difícil lidar com ela de todas as formas. Os psicólogos que acompanhavam não sabiam o que fazer, era tudo teste. Por que eu estou falando isso para você, mãe? Principalmente as mães novas, recém-chegado diagnósticos, né? Porque a gente escuta muita coisa, a gente lê muita coisa. A sua trajetória com o seu filho é única, é única. Eu já vi amigas mesmo, minhas amigas, eu escutei da boca delas que a criança melhorou com 4, 5 anos, assim, ela chegou a falar para mim, Sanai, ela é uma criança normal, eu não tenho trabalho nenhum mais com ela. E eu já ouvi outras mães relatando isso com muito menos idade. Claro que tem aí uma diferença de grau, distúrbios associados, transtornos, tem outras deficiências casadas também. Por isso que não dá para colocar tudo numa caixinha só e achar que é tudo igual. Porque senão o genro da vizinha, da tia, da avó, do papagaio vai querer te dar uma solução mágica. Vai falar que é birra. Até que parece que de repente todo mundo entende mais o seu filho do que você mesmo. Então, mãe, mesmo que seja um profissional, hoje em dia, infelizmente, tem muitos maus profissionais nessa área também. A Vitória começou a desenvolver a partir dos 8 anos. Eu lembro que meu pai falava que 7 anos era número bíblico. É até engraçado agora, porque eu depositei tanta esperança nesses 7 anos, 7 anos, 7 anos. Chegou aos 7 anos, eu quase que fiz festa. 7 anos. Esse ano vai ser o ano da virada, é o ano, é o ano. Passou 7 anos e não aconteceu nada. Nada. Quando ela entrou no 8º ano, eu praticamente entrei no meu segundo luto, porque eu pensei, cadê os 7 anos? 7 anos o número de desenvolvimento, 7 anos o número bíblico, 7 anos. Eu depositei tanto uma esperança naquilo que nem existia, que eu coloquei na minha cabeça, que nos 8 anos eu me afundei. 8 anos a Vitória está numa fase difícil, embora não a pior, mas a minha fase foi a pior. Foi quando eu adoeci. Porque eu depositei tanta esperança, ela chegou nos 8 anos, para mim aquilo foi quase um segundo luto. Só que, ao contrário das estatísticas e do que daqueles médicos anteriores, quando ela nem falavam, a Vitória começou a progredir rapidamente com 8 anos de idade, na época que o cérebro dela já está formado, como eles diziam. Por quê? Porque pelo fato dela ter deficiência intelectual, ela não entendia muita coisa antes, ela não entendia nada. E agora a gente já consegue fazer alguns pequenos diálogos, algumas coisas ela já entende. Então ela começou, ela desfraudou, como eu falei no último vídeo, ela está falando, embora muito por ecolalia ainda, é um diálogo um pouco confuso, mas ela fala, ela está socializando melhor. E tudo isso tem sido de pouquíssimo tempo para cá, já faz alguns meses que ela fez 8 anos. Então, não fique presa, não dê muito ouvido ao que todo mundo fala, porque, como dizia meu pai, Deus é muito sábio. Ele já deu 2 ouvidos para a gente, que é um para entrar e um para sair. Então, quem não acrescenta, não atrapalha também. Às vezes é tão cansativo essa vida de terapia,
e tenta creche, e tenta escola, e vai para terapia, e vai para lá, e vai para cá. É exaustivo e não é só para você, mãe, porque eu sei que é pra gente, é cansativo. Agora você imagina o seu filho que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é tão novinho. O que eu sempre priorizava para a Vitória é que ela fosse criança, em primeiro lugar. Porque antes de autista, antes de paralisia cerebral, antes do TOD, ela era uma criança e eu priorizava que ela fosse uma criança. Quer assistir desenho? Vai assistir desenho, não tem problema nenhum. Quando eu era criança, eu adorava assistir desenho. Então não fique tão presa, ó, vou deixar claro, né? Porque hoje em dia surgem tantos cortes aí de tantas abobrinhas. A terapia é sim necessária. A terapia ajuda muito no desenvolvimento do seu filho, mas não é a única coisa importante. O seu filho é uma criança, ele tem que ter afeto, ele tem que ter um tempo de qualidade com a mãe, com o pai, se houver, com a família. Tem que brincar de vez em quando. Não sabe, não sabe mesmo. A gente tem que ir lá e brincar para eles, ensinar eles a brincarem. Essa rotina é muito mais exaustiva para uma criança. Imagina a gente nessa idade, eu nem lembro muito dessa idade, porque já faz tempo. Mas eu adorava ser criança com toda certeza. Eu não queria acordar cedo, eu não queria ter um monte de rotina. É claro que eu tinha algumas, mas eu também tinha o meu tempo de não fazer nada. Então, mãe, não sofra demais ou mais do que necessário comparando o seu filho, a sua vida, a deficiência com outros. Seu filho pode melhorar com 4, com 10 anos, com 16, não importa. Deus vai dar exatamente o que vocês precisam passar e na medida em que vocês aguentam. Na mesma medida, ele vai dando forças. Eu estou falando sobre isso hoje porque eu escuto muitos comentários até hoje que, né, a gente respira, pensa e chega à conclusão, vou ficar quietinho, que é melhor. Essa é uma das coisas que eu perdi, que eu tinha antes, que eu adorava abrir a boca para falar e responder. Hoje em dia eu quero paz, então eu só penso, tá bom. E aí sai pelo outro. Não se compare. Os outros estão comparando? Deixe os outros falarem, porque os outros não vivem a sua vida. E geralmente quem fala é quem não te ajuda em nada também. Merleau-Ponty foi o primeiro filósofo que veio com a ideia fixa de que não se separa o corpo da mente. E nós mães vimos isso exatamente. Porque nós podemos ter um corpo saudável, mas quando a nossa mente adoece, causado pelo estresse, a gente vê os estragos que fazem. Mães, não se isolem. Eu sei que é muito difícil isso, porque por muitos anos eu passei isolada. Procuro uma terapia. Tem terapias, às vezes, pela prefeitura, pelas igrejas. Se não tem, se a fila está grande, é escasso, é verdade. Não dá para custear uma. Tenta se aproximar de uma mãe onde você tenha conversas sinceras, onde você possa desabafar. Alguém para pelo menos colocar isso para fora. E claro, lá em alguns vídeos anteriores, já alguns meses atrás, tem alguns vídeos de atividades e exercícios que você pode fazer também. Então dá uma olhadinha ali no canal nos vídeos mais antigos e alguma coisa ali vai ser válida. Por isso, por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.